graças a Deus. Você pode receber nosso pastor com uma salva de palmas? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus os abençoe, que nós possamos nesta noite sairmos daqui cheios da graça e da presença de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ler e no que você vai ouvir, para que seja bem aproveitada essa mensagem aos nossos corações. Capítulo de número 4 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo de número 11, nós vamos ler alguns versículos, obrigado, para que você possa entender o que aconteceu aqui. Quem achou o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 11, diga amém. Diz assim, a epígrafa: a arca é tomada, Ófine e Finéias são mortos. Versículo 11: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus dois filhos, Ófine e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Presta atenção. E sucedeu que, fazendo ele menção da, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois que tivesses um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino de Icabô, ou Icabote, dizendo: foi-se
a glória de Israel, porquanto a arca foi presa, foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Muito bem. Eu queria que você me ajudasse rapidinho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a prioridade na minha e na sua vida tem que ser exclusivamente a presença de Deus. Tome assento, por favor. Glórias a Deus. Serei breve aqui nessa exposição aos irmãos, mas é muito importante que você preste atenção no que acontece em parte da história que lemos. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa em todo o seu conteúdo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é tremenda, e ela nos revela coisas extraordinárias, que nos chama a atenção, que nos adverte, que nos edifica, que nos consola, mas que também nos exorta. Preste atenção numa coisa: quando Deus estabelece a lei junto a Moisés, Deus estabelece algumas coisas que faziam parte do culto a Ele, alguns cerimoniais que Ele determinou, e então Ele passa isso para Moisés. E uma das coisas que Deus vai passar para Moisés é a confecção de uma arca, Ele diz então para Moisés fazer a arca de acordo com o tamanho, com a largura, com a profundidade, e estabelece que se colocasse sobre elas 2 querubins, um de frente para o outro, e que ele ali se manifestaria entre os querubins para falar com Israel, seu povo, para falar com os hebreus. Deus estabelece a arca de uma forma que ela deveria ter sido construída de forma que os sacerdotes pudessem carregá-la nos ombros, cuidadosamente, de forma consagrada, de forma honrosa. A arca teria que ter todo esse cuidado. E a partir dali, aonde aquela arca estivesse, segundo a história, segundo a Bíblia, estaria a presença de Deus. Portanto, se a arca tivesse em algum lugar, o povo sabia que a qualquer momento ali Deus se manifestaria. E foi o que aconteceu por muito tempo. Israel se valia daquela arca, porque havia um pacto de Deus, um propósito de Deus, dito por Ele próprio, que o povo poderia ficar tranquilo, que Ele se manifestaria a qualquer momento, a qualquer situação, para dar a Israel as orientações, as diretrizes e também as vitórias sobre seus adversários. Quando então essa arca ela é estabelecida com esse propósito, o que é que vai acontecer? E aí, preste atenção nisso aqui. Esse sacerdote chamado Eli era conhecedor nato da importância da arca, que simbolizava ali a certeza da presença de Deus. Só que Eli tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E você leu o nome dos 2, sim ou não? Hófni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli também eram da linhagem sacerdotal. Por isso os 2 exerciam as funções, os 2 sacerdotal. Eles eram sacerdotes, sabiam as regras, sabiam o que deveria fazer. E aí o que acontece? A Bíblia diz, se você consultar os capítulos anteriores, do capítulo 1, 2, principalmente o capítulo 2, você vai observar
que esses dois moços, filhos de Eli, eles tinham um problema grave na questão disciplinar. Ou seja, mesmo sendo sacerdotes, eles eram indisciplinados. Ou seja, eles faziam do sagrado uma coisa qualquer. Ou seja, parece que eles tinham autonomia sobre isso, e isso não importava para eles. Deus não gostou, Deus viu, Deus observou isso. O que esses rapazes faziam? Mulheres que se aproximavam na porta das tendas para cerimoniais, esses dois rapazes se apoderavam das mulheres e tinham relações com elas, ou seja, abominando princípios que era estabelecido por Deus na vida de sacerdote. Outra coisa, a lei também dava aos sacerdotes o direito de uma parte do sacrifício que era levado para ser queimado ao Senhor. Parte desse sacrifício, ou dessa carne, depois de assada, ela tinha uma parte específica que era para os sacerdotes, ou seja, os sacerdotes tinham direito a uma parte desta oferta, deste sacrifício que era levado para Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Esse sacrifício levado a Deus era natural, normal, estava dentro da lei, que os sacerdotes poderiam participar. Só que não satisfeitos com a parte que lhes cabiam, eles começaram a adulterar as regras. Como? Eles estavam pedindo a quem fazia o sacrifício para separar o melhor para eles, e ainda eles faziam isso com a carne ainda crua, o que era contrário à lei naquela época. Ou seja, eles bagunçaram com tudo, não obedeceram princípios, não obedeceram regras, não tiveram temor de Deus. E o que acontece? Deus não estava satisfeito com isso. Eli já estava avançado em idade, Eli já estava com problema de cegueira visual, ou seja, fisicamente, e acabou por ser espiritual, por não ter dado as disciplinas aos seus filhos. E Deus então estava observando isso. O que aconteceu na história foi que quando os filisteus, inimigos número 1 de Israel, se levantaram para a batalha, a Bíblia vai dizer, e você pode ler depois, que quando eles iam ao encontro da batalha, os hebreus, Israel, eles vão lembrar de uma coisa: Eli, Ófni e Finéias tinham certeza que se a arca estivesse com eles, os inimigos não prevaleciam. O que Ófni e Finéias fazem? Vamos para a guerra, mas vamos levar conosco a arca, porque a arca representa a presença de Deus, e se a gente tem a presença de Deus, a gente não perde batalha. Se equivocaram, porque a Bíblia diz que quando eles levam a arca, realmente houve uma alegria muito grande no arraial, um alvoroço de glória, de aleluia, de adoração a Deus. E o texto vai dizer que os filisteus de longe ouviram esse alvoroço. Os filisteus ouviram essa gritaria de Israel e perguntaram entre si: por que estão gritando os israelitas? E então alguém no meio dos filisteus vai dizer: é a arca de Deus que está no meio deles, por isso eles estão se alegrando. Aleluia. É claro, o povo todo lá, sabendo que a arca de Deus chegou, eles estavam dizendo: agora pode vir quantos filisteus quiserem, que a vitória já é nossa em nome do Senhor.
Só que mais uma vez estavam se equivocando por conta do comportamento de dois homens, por conta do comportamento de dois sacerdotes que eram para ser exemplos e não estavam sendo exemplo. E o que acontece entre os filisteus? Olha o que Deus vai permitir. O texto vai dizer isso e você pode ler depois. A Bíblia vai dizer que entre os filisteus houve uma motivação tremenda, em que eles disseram entre si: olha, não tenham medo, vamos encarar, vamos à batalha, não vamos correr de Israel, vamos enfrentar Israel. Olha aonde chegou a mentalidade, o pensamento dos filisteus, mas isso já era uma permissão de Deus. Eles temiam a arca de Deus, eles sabiam que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era um Deus que não perdia a batalha para ninguém, mas por causa da desobediência de dois homens, Deus permitiu que os filisteus insultassem ao próprio Deus. E o que acontece? Eles então vão à batalha, vão à guerra. E o que acontece na guerra? Aí você já sabe, porque nós começamos a ler a partir daí. Israel perde quase 30 mil homens na guerra para os filisteus. E diante dessa perda, dessa matança, um homem no meio da multidão foge e corre em direção ao arraial aonde estava Eli. E quando chega lá, ele chega em desespero, todo sujo, todo rasgado, e começa a gritar: Israel perdeu a guerra, a arca foi tomada, Ofni e Finéias morreram e a desgraça foi feita. A Bíblia diz, e você leu comigo, que Eli escuta esse alvoroço e chama o moço, e o moço se aproxima e diz para ele: olha, Ofni e Finéias morreram. Aqui vem o detalhe, e eu já chego praticamente quase que da metade da mensagem para frente, naquilo que eu quero aplicar ao seu coração. Olha o que acontece: Ofni e Finéias morreram. Isso não abalou o sacerdote, você pode ler. Mas quando ele vai dizer: e a arca de Deus foi levada, veja bem, que a morte dos filhos de Eli não abalou tanto o seu emocional e a sua alma, quanto a ausência da arca de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, apesar da posição indevida de Eli em relação à disciplina de seus filhos, ele sabia da importância que tinha a arca de Deus. Ele disse: perder meus filhos é triste, mas perder a presença de Deus é pior do que isso. Eu já começo a aplicar para a tua vida: perder emprego, perder carro, perder casa, perder casamento, perder filho, aleluia, é triste, mas perder a presença de Deus, aleluia, é a pior coisa que existe na vida. O texto é claro e você leu comigo, e eu fiz questão de enfatizar isso. A notícia da morte de Ofni e Finéias não abalou tanto a Eli quanto a notícia da perca da arca. Quando ele soube que a arca foi levada pelos filisteus, ele então infartou, ele caiu para trás e morreu. Queridos irmãos, que coisa tremenda isso. Quando eu li, reli, eu fiquei: meu Deus, que o Espírito Santo me ajude a priorizar a tua presença, que o Senhor sinta na alma a dor da morte, aleluia, se for para perder a tua presença. E a igreja de Deus desse século, aleluia, tem priorizado tanta coisa, tem priorizado tantos eventos, tem priorizado tantas coisas, mas tem deixado de lado a necessidade da presença de Deus. Mas você veio aqui nesta noite, e eu estou lhe trazendo essa mensagem para ativar a tua memória e aguçar a tua fé, para que você hoje sinta, aleluia, a necessidade de ter na tua vida a presença de Deus hoje. Voltar para casa com a presença de Deus, dormir com a presença de Deus, amanhecer com a presença de Deus, caminhar com a presença de Deus, sentir falta da presença e clamar por Ele, aleluia. O texto continua, e o texto continua dizendo que quando ele acaba de morrer, o texto vai dizer: em sua nora, a mulher de Finéias, está grávida, perto de dar à luz. Olha novamente aqui, querido, preste atenção. Se você ainda não prestou atenção, acorda nessa noite.
Eli morreu, não foi por causa da morte dos filhos. Eli morreu porque ele disse: a arca de Deus foi tomada. O mesmo acontece com a notícia quando é dada à mulher de Finéias. A Bíblia vai dizer que esse mesmo mensageiro e as mulheres que estavam ao seu redor, aleluia, quando é comunicado para ela que o seu marido é morto, o seu sogro acaba de morrer, é triste, mas você pode ler o texto que você acabou de ler. Quando eles vão dizer, e a arca de Deus foi tomada, foi aí que ela deu a luz. Veja bem, ela não deu a luz, ou seja, o parto não aconteceu porque o marido morreu, porque o sogro morreu, porque o cunhado morreu. Não, ela deu a luz, ou seja, ela aborta praticamente o filho quando ela escuta dizer: e a arca de Deus foi levada. Veja bem, aleluia, a ausência de Deus provocou aborto naquela mulher. Ela disse: perder meu marido é triste, perder meu cunhado é triste, perder meu sogro é triste, mas perder a arca de Deus é pior que tudo. Ele morre porque a arca foi embora. A mulher dá a luz e morre porque a arca foi embora. E isso está comprovado, e eu posso pregar com tranquilidade dentro dessa questão, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquelas mulheres, quando a luz é dada àquela criança, aquela mãe vai dizer assim, aleluia, aquelas mulheres vai dizer assim para a mãe: mamãe, fica tranquila, você perdeu teu sogro, você perdeu teu marido, perdeu teu cunhado, mas o neném nasceu. Tem coisa mais linda do que a notícia para uma mãe que o neném nasceu? Ela poderia dizer: glórias a Deus, morreu os 3, mas nasceu meu filho, e esse filho vai honrar, aleluia, a memória do seu pai, do seu avô. Ela poderia ter dito isso, na verdade, só que não. Ela vai dizer, o texto vai dizer, que quando as mulheres dizem: teu filho nasceu, ela fez pouco caso. Olha onde chega a ausência da arca, a ausência da presença. Olha que, meu querido irmão, minha querida irmã, acho que você ainda não entendeu, eu vou enfatizar aqui. Morreu o marido, morreu o cunhado, morreu o sogro, mas quando ela diz que dê a arca, e dizem para ela: a arca foi tomada, ela dá a luz, e quando ela dá a luz, ela fala para eles o seguinte: põe o nome desse menino de Icabode, ou seja, de Icabô. Sabe o que ela está dizendo? Ela poderia ter dito: põe o nome dele, o nome do papai, põe o nome de papai, o pai dele era Finéias, põe o pai dele, põe o sobrenome de Eli, Finéias Eli Júnior. Ela poderia ter dito isso para gravar na memória o nome do filho, só que não. Ela vai dizer: não, não quero o nome de ninguém, eu quero que ponha Icabode. Por quê? Porque foi-se embora a glória de Israel, ou seja, já não tem mais prazer de viver sem a presença de Deus, já não tem motivo de viver sem a presença de Deus. A arca de Deus foi levada, e é isso que eu trouxe para você, quero trazer para a tua memória aqui, aleluia. Se a presença de Deus não for prioridade na minha vida e na tua vida, o querido irmão, pode morrer qualquer um, pode morrer qualquer um. É uma tristeza que vai dar no momento, e por alguns meses, talvez por alguns anos, mas a falta da presença de Deus é uma coisa para a eternidade, é uma coisa para a eternidade, aleluia. Se você não se preocupa com a presença dele aqui agora, você está pouco se lixando de estar na presença dele na eternidade. Por isso nós temos que acostumar com a presença de Deus aqui hoje, é sentir a glória dele, é sentir a graça dele, é ver os irmãos cheios da sua presença, falando em língua, glorificando, adorando, cheio da graça do Senhor. É o que importa na nossa vida, é o que importa na vida da igreja. Oh, aleluias, aleluias. E a presença de Deus é tão maravilhosa, e Deus tinha um pacto tão grande e uma responsabilidade com a arca. E eu quero encerrar aqui, porque a ênfase da mensagem era essa: pode morrer pai, pode morrer mãe, pode morrer filho, pode morrer marido, é triste demais, dói demais, mas para quem ama a Deus acima de todas as coisas, como diz a Bíblia, ordena a Bíblia: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente: morreu meu pai e eu perder a presença de Deus, eu choro pela morte do meu pai, mas não quero chorar pela ausência de Deus na minha vida.
A arca foi levada. Os filisteus não sabiam o que fazer com a arca. Entraram em desespero. Procurem os sacerdotes, o que faz com a arca? E os sacerdotes orientaram: devolve essa arca urgentemente, porque para lidar com a arca tem que ter intimidade. E filisteu não tem intimidade para lidar com a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar junto de quem sabe lidar com a sua presença. Oh glória, aleluia. Se você não sabe lidar com a presença de Deus, ela vai ser tomada da tua vida. Se você não sabe lidar com a presença de Deus, ela vai ser levada de volta para onde deveria estar. Se você não se importa com a presença de Deus e nem sabe lidar com a presença dele, ela não faz, aleluia, sentido estar na tua vida. Mas se você de fato ama a Deus, aleluia, você já deve estar com o teu coração ardendo e dizendo: Deus, eu estou muito longe daquilo que eu deveria estar chorando agora, eu deveria estar saltando de alegria, adorando e glorificando o teu nome nessa noite. Porque se você não sabe o que fazer com a presença de Deus, não importa, ela está contigo. Se você não sabe o que fazer com a presença de Deus, não tem necessidade dela estar na tua vida. E os filisteus disseram: tira essa arca daqui, levem essa arca embora. E por um momento, essa arca, ela fica andando daqui para lá, daqui para ali, até que Davi então, aleluia, ele vai lembrar da arca e vai tentar trazer a arca. No primeiro momento, de forma equivocada. E não é essa mensagem que eu quero trazer, eu já estou encerrando. Ele tenta trazer a arca para Israel. Tem uma frustração. Não era para carregar a arca em cima de bois. Usa não era para meter a mão. E você já conhece essa história. Morreu muita gente por causa dessa arca. Até que Davi, aleluia, até que Davi refez os conceitos, buscou na lei como é que eu devo trazer essa arca, qual é a maneira correta de eu transportar essa arca. Fique de pé, por favor, e eu encerro aqui. Aleluia. Quer carregar a presença de Deus? Pergunta para alguém: quer carregar a presença de Deus? Diga para ele: tem critérios. Diga para ele: tem critérios para carregar a presença de Deus. Diga para ele: não é de qualquer maneira que é carregada a presença de Deus. Deus não aceita ser carregado por jumentos. Deus não aceita ser carregado por vacas. Deus não aceita ser carregado por bois. Deus não aceita ser carregado por qualquer tipo de coisa. Aleluia. A exigência dele quer carregar minha presença, tem que ter linhagem sacerdotal, ou seja, tem que carregar da forma correta, tem que ter vida no altar, tem que estar diante da minha presença. Oh glória, oh glória. Aí Davi agora sabe de forma correta como é que vai trazer a arca de volta. E a Bíblia diz que Davi vai buscar a arca, glória, aleluia. E ele traz a arca sobre os ombros dos sacerdotes. E os sacerdotes cumprindo, aleluia, direitinho as regras e os cerimoniais. E volta para Israel, e volta para Jerusalém, aleluia. A Bíblia diz que Davi, de tanta alegria de estar de volta com a arca em Jerusalém, ele pulava, ele saltitava, ele se alegrava. E uma mulher por nome de Mical, ela está na janela e ela olha Davi se alegrar, e ela critica o rei Davi pela forma de adoração, aleluia. Aí vem mais uma aplicação. Tem gente que fica olhando você, aleluia, se alegrar com a arca, com a presença, aleluia, e ao invés de entrar para se alegrar, fica criticando a tua maneira de se alegrar. Só que tem uma coisa: quem mexe com a pessoa que tem a presença sofre consequências como ela. Deus olhou, viu e não gostou, e disse: agora Davi me alegra, agora Davi me adora, agora Davi está fazendo certo. E ele não gostou do que Mical fez. Não critique o meu ungido, não critique o meu adorador. E Deus o amaldiçoou, secando a sua madre. Ei, não dê ouvidos a Mical, que te critica. Talvez seja teu marido dentro de casa, tua mulher, teu pai, tua mãe, teu filho, teu vizinho, até o irmão que senta do teu lado.
Mas Deus te chamou nesta noite aqui para se alegrar com a presença. Eu queria saber se tem alguém aqui que se alegra com a presença. Urabacalabaia. Ei, vai buscar a arca. Traz a arca de volta. Traz a arca de volta. Ei, traz a arca de volta. Eu quero chamar você até esse altar. Eu quero chamar toda a igreja nesse altar aqui. Mas você não vai vir para receber casa, carro. Você não vai vir para receber, aleluia, dinheiro, não. Você vai vir nesse altar para dizer: Deus, eu quero mais da tua presença comigo. Eu quero mais da tua presença. Só quem quer priorizar, só quem quer priorizar a presença de Deus, venha no altar. Só quem quer priorizar a presença de Deus, venha no altar. Mas venha dando glória, venha adorando, venha glorificando, venha exaltando a Deus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e adore. Adore, você tem um minutinho para adorar. Você tem um tempinho para adorar. Adore, diga: Deus, eu quero a tua presença. Diga: Deus, eu quero a tua presença. Hoje eu sou a tua arca. Hoje o teu Espírito habita em mim. Hoje eu sou templo do Senhor. Eu quero ser renovado aqui hoje. Só você que quer ser renovado aqui hoje. Só você que quer ser restaurado aqui hoje. Abra teu coração. Aleluia, não fique de qualquer maneira, não. Não venha de qualquer jeito. Não venha porque o pastor chamou. Venha porque você ouviu. Aleluia, essa mensagem e está dizendo em seu coração: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso dar lugar direitinho a Deus. Eu preciso carregar Deus em minha alma. Eu preciso carregar Deus em meu espírito. Eu preciso carregar Deus em meu coração. Só quem veio para adorar no altar, só quem veio para adorar no altar faz aquele barulho de adoração. Aquele barulho de adoração. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Urabacalabash, uramanás. Oh, adore, 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 sinta Deus. Permita de ter, aleluia, de Deus hoje um renovo na tua vida. Permita de Deus, aleluia, renovar a tua alma nesta noite. Eu quero de volta, Deus. Eu quero de volta a arca que eu perdi. Eu quero de volta a tua presença, Deus. Eu não posso viver sem a tua graça. Eu não posso viver sem a tua presença, Deus. Eu quero ter novas experiências contigo. Eu quero ter renovo na minha vida espiritual, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias. Oh.